Olá, hoje estarei falando sobre sociedades secretas e o tema abordado hoje é os Illuminates. Então vamos lá. Quem fundou os Illuminates? Foi Adam Weishaupt na Bavária em 1776 ou Hassan Isabah em 1990? Fica a pergunta no ar. Os Iluminados, segundo acreditaram serem iluminados da luz de Lúcifer, Weishaupt em 1748 entre 1830 era um maçônico, membro da maçonaria de ascendência judaica. Muito se tem falado dos Illuminates, entre livros, filmes, como os livros de Dan Brown, do Código de Da Vinci, e Anjos e Demônios, que inspiraram inclusive os filmes de Hollywood com o mesmo título, com o ator Tom Hanks. Mas o assunto é muito antigo. Sociedades secretas sempre existiram, durante séculos, e continuaram a existir. Membros da política, da monarquia, do sistema bancário, celebridades e muitos outros fazem parte. Existem inúmeras sociedades, como tal, que é essa que eu vou estar dizendo agora. Fraternidades Saturnami, Golden Dawn, Opus Dei, Maçonaria, Luciferismo, Ordem Rosae Crucis, IoT, Illuminati of the Thanateros, entre outras. Pois seus símbolos ocultos surgem por toda parte, em anúncios de TV, videoclipes, pop, filmes, inclusive no dinheiro, na nota de $1. Mais à frente irei abordar essa simbologia. A maioria dos sites, revistas e livros sobre Illuminatis dizem que a ordem foi fundada em 1776 por Adam Weishaupt. No entanto, este ano, ao ler o livro dos Illuminatis, de Robert Wilson, ele diz que a ordem fundou-se em 1990 por Hassan Isabah. Creio que nunca poderemos ter a certeza absoluta, pois a ordem e a origem dessa controversa seita é muito antiga, e as informações nem sempre coincidem. Há quem diga que os Illuminatis são extraterrestres que estão por aqui há milhares de anos e que influenciaram os cultos e rituais dos sumérios e egípcios, e que a maçonaria atual é inspirada nesses rituais antigos sumérios. Os líderes da Revolução Francesa eram maçons e Illuminatis, ou agentes deles e seguidores, levando a cabo um plano secreto para subverter as monarquias da Europa e a religião cristã. Teriam aberto lojas na Alemanha, Áustria, Itália, Hungria, França e Suíça. Illuminatis, maçonaria e entre outras seitas. Todas estas são tentáculos do mesmo monstro. Atualmente essa ordem está espalhada por todo o mundo. Muitos membros do governo são membros disso, assim como os da maçonaria. A origem dos Illuminatis. Robert Wilson conta que em 1990 Hassan Isabah fundou a seita ismaelita, ou Hashishinos. A origem da palavra assassinos vem daí. Eles usavam o haxixe, que é derivado da planta cannabis, para o culto que aterrorizou o mundo muçulmano até os mongoles de Gengis imporem a lei e a ordem na zona. Encurralados no seu refúgio nas montanhas, os haxixinos, caindo de drogados, não conseguiram oferecer resistência aos saudáveis guerreiros mongoles, mas os cabecilhas do grupo fugiram para o ocidente. Os Illuminatis buscam a imortalidade espiritual através de práticas de magia negra, incluindo sacrifícios humanos. Hoje em dia, sacrificar humanos de forma direta iria atrair demasiada atenção, mas existe uma forma distraída que eles fazem isso. As guerras no Iraque, Afeganistão, Líbia, etc. Eles estão por trás disso tudo. Mais tarde, em 1776,
foi Adam Weishaupt, um estudante do ocultismo, que renovou essa ordem Illuminati. Ele estudou os ensinamentos de Rasa Isabah. Cultivou também marijuana no quintal. Através de alguns estudos e da marijuana, conseguiu o culto da iluminação. Repara uma coisa, fundando a ordem, os antigos sábios Illuminatis da Bavária, Alemanha, fundaram no dia 1º de maio de 1776. Curiosamente, o dia 1º de maio é o dia do trabalhador. Por que será? Louis Blanc, na sua obra Histoire de la Révolution Française, a história da Revolução Francesa, qualifica Adam Weishaupt como o maior e mais profundo conspirador de todos. Robert diz ainda que a famosa Helena Petrovna Blavatsky, fundadora da Teosofia, também nascida na Alemanha, era feiticeira e aliada dos Illuminatis. Robert Wilson diz que tanto a bandeira dos Estados Unidos como a pirâmide Illuminati tem 13 divisões horizontais. E o 13 é também o código usado tradicional na marijuana, nos cultos Illuminatis, cultos satânicos, sendo ainda nesse sentido usado pelos Hells Angels e outros, entre outros. Hells Angels significa anjos do inferno, anjos caídos. Bem, verifiquei isso e realmente tem as 13 colocações. Um dos símbolos mais famosos é a pirâmide com o olho que tudo vê, o olho de Lúcifer, que significa. Esse símbolo é tão real que podem vê-lo nas notas de $1. Símbolo introduzido por Franklin Roosevelt em 1933. Roosevelt foi presidente dos Estados Unidos, um dos 13 presidentes que eram maçons. Pode ver o número 13 de novo ali. Uma das teorias aponta que a utilização desses símbolos ocultos no dinheiro serve para a fantasmagoria do monopólio que os Estados Unidos detêm sobre a energia psíquica. O símbolo condicionado, dinheiro simbólico, controlaria totalmente o nosso bem-estar mental. Uma coisa temos que admitir: o dinheiro afeta-nos psicicamente. Quando estamos sem dinheiro, começamos a ficar deprimidos. Como pagar as contas? Será que chegará ao final do mês a gente vai estar sem dinheiro, etc e tal. O cidadão capitalista aprende neurologicamente que o dinheiro equivale à segurança e falta de dinheiro equivale à insegurança. Por cima da pirâmide consta a frase em latim, Anuit coeptis. Ele tem favorecido os nossos empreendimentos. Ele provavelmente é Lúcifer, o arquiteto, o olho que tudo vê. O olho significa também uma alegoria, a capacidade deles estarem simultaneamente em todo lado. Por exemplo, com sistemas de escuta, sistemas em Shelon, etc. Abaixo da pirâmide podem ler-se Novus Ordo Seclorum, a nova ordem dos séculos, que significa, ou seja, a nova ordem mundial. Pegue uma nota de $1 e verá que é mesmo a verdade. A pirâmide, dividida em duas partes, ela constitui-se de 72 blocos de pedra. Alguns dizem que seriam os 72 degraus da escala do Jacob, estando assim relacionados com o judaísmo e a tradição cabalística. Por outro lado, a pirâmide não está terminada, o que poderia interpretar-se com a chamada de atenção para o futuro. Eles iriam fazer algo mais. A fênix foi a figura alada impressa nos primeiros dólares, mas em 1841 foi substituída pela águia, um símbolo solar egípcio. Acima dela estão 13 estrelas, correspondentes aos 13 estados de então. Essas estrelas, com as suas 5 pontas, são o símbolo maçônico. Ela tem 9 plumas na cauda,
correspondendo aos degraus do ritual maçônico de York. As asas exibem, respectivamente, 32 e 33 penas, aludindo assim aos graus de rito escocês. Na pata esquerda segura 13 flechas, indicando ação e transmutação. No bico ela segura um pergaminho no qual ela tem, em latim, escrito Et prolibus unum. Uma alusão é necessária de interagir e agrupar os membros das antigas colônias que agora contribuíram para uma só nação, fazer todas as nações em uma só. No livro dos Illuminatis, Robert Wilson, ele diz que 0,5% da população detém 70% da riqueza, deixando os outros 99,5% da população competindo violentamente pelo restante. 30% da riqueza fica para eles. Os Illuminati escrevem a história muito antes dela acontecer. Uma das evidências é um jogo RPG, Role Play Game, jogo de interpretar, criado por Steve Jackson, e lançado em 1995. Esse jogo, INWO, Illuminati New World Order, significa Illuminatis, a Nova Ordem, inclui 9 cartas que descrevem fatos que acontecem na história. Eventos envolvendo bioterrorismo, desastres, anarquia, etc. Assassinatos e várias coisas. Não significando que eles fossem Illuminatis, mas conhecia os planos deles, tanto que foi visitado pelo serviço secreto, os quais tentariam impedir o lançamento desse jogo. Para mais informações, se você quiser encontrar ele, você pode procurar na internet. É o game Illuminati New Order, tá ok? Vamos continuar. A carta mais surpreendente é a do terrorista. Repare que o jogo foi construído em 1995 e já produzia e predizia o atentado às Torres Gêmeas, que nem tinha acontecido ainda. Ou seja, eles já estavam tramando a fazer para sacrifícios. Na carta das Torres Gêmeas, na imagem podemos ver que inicialmente uma torre é atingida. No canto inferior esquerdo, no edifício podemos ver o símbolo Illuminati, uma pirâmide pequena. A outra carta é horrivelmente precisa. Ela fala sobre o atentado no Pentágono. Repare a imagem que eu vou deixar no vídeo. Apesar das chamas, o Pentágono ainda está praticamente intacto, como ocorreu em 11 de setembro de 2001, o atentado no Pentágono. Também aconteceu um incidente com o petróleo, derrame de óleo na BP. O forte sismo no Japão, 11 de março de 2011. Uma das consequências, além dos mortos, foram as explosões na central nuclear de Fukushima. Vários atentados eles desenharam antes de acontecer e realmente aconteceram. Então fica aí a pergunta no ar. Será que realmente eles estão mentindo sobre o que está acontecendo em volta de nós? Bom, eu acredito que não. Tem mais uma carta que se tornou realidade, foi a de Londres. O motim em Londres, em agosto de 2011, realmente aconteceu. A semelhança é muito comparativa, eles deixaram tudo igual. Parece que foi planejado, é uma coisa muito estranha. O terceiro grande conflito, que envolverá todas as culturas do mundo, foi programado através de uma carta, que foi escrita em 15 de agosto de 1981, por 2 membros da Sociedade Secreta dos Illuminatis. Hoje guardada no Museu Britânico de Londres, não é a única das muitas que se cruzaram. Albert Pike e Giuseppe Mazzini eram 2 membros importantes da Sociedade Illuminati, que mantinham uma correspondência regular. Através das conspirações, Albert Pike, autor da carta em questão, era também um maçônico. Também foi o fundador da seita Ku Klux Klan, que é maçônico também. A Sociedade Secreta dos Carbonários. Albert Pike escreveu em 1871 a teoria da guerra mundial, que deverá ser fomentada através de aproveitamento dos diferenciados promovidos pelos agentes dos Illuminatis. Entre o sionismo político
e os dirigentes do mundo muçulmano, a guerra deve ser orientada de tal forma que o Islã e o sionismo político se destruam mutuamente. Enquanto outras nações se veem obrigadas a entrar na luta até o ponto de se esgotarem física, mental e espiritual e economicamente. Então essas pessoas querem destruir tudo que há de vida e deixarem os povos mais bem de patamar, mais ricos, sabe? É muito simples. Eles querem a redução populacional. Basta criarem crise econômica, aumento de impostos, aumento de preços dos alimentos e dos combustíveis, o que irá gerar caos social, revoltas e mortes. Uns morrem de fome, outros se suicidam, como na Itália, Grécia, Espanha, Portugal, Irlanda e outros tantos países. Os que ficarem vão morrendo em catástrofes, terremotos, tsunamis ou nas guerras mesmos. Outros ainda com novas doenças virais, bioterrorismo, já tem muita gente tentando fazer isso, e a poluição industrial que já está acontecendo. Tudo isso combinado por eles. Tudo isso foi combinado e planejado para que destruísse a população inferior e sobrar só eles dominando a Terra. Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Compartilhem e logo mais pra frente, que o canal estiver melhor, mais qualidade nos vídeos e áudio, tá ok? Muito obrigado aí.